Olá pessoal, sejam bem-vindos a este episódio do podcast filosófico e nesta semana estamos homenageando a 18ª Semana Internacional da Filosofia com podcasts que vão tratar do tema Filosofia em Ação. Bem, para conversar sobre o tema da saúde, a saúde como uma mentalidade filosófica, convidamos a professora voluntária da Nova Acrópole de São Paulo e também médica, a professora Érica Calvelage. Olá, Érica, seja mais uma vez muito bem-vinda. Olá, Pedro. Obrigada. Bem, Érica, quando falamos do termo saúde, de estarmos saudáveis, evidentemente que a gente associa as questões físicas, como a nossa alimentação, e também associamos com a questão da saúde mental. Então, gostaria que você começasse definindo para nós, desde o ponto de vista da filosofia, e claro, sem querer encerrar o tema, evidentemente, já que é um tema muito amplo, com muitas nuances, gostaria que você trouxesse para nós essa ideia do que significa essa saúde como uma mentalidade filosófica, ou seja, como podemos refletir sobre esses dois temas, saúde e filosofia. Para a gente fazer uma relação filosófica em relação à saúde e os valores, o que a gente pode conceber é que, primeiramente, o conceito de saúde tem a ver com o bem-estar, tem a ver com se sentir bem, tem relação com estar mentalmente bem, ou seja, com uma clareza nas ideias, tem relação com estar psicologicamente bem, com bons sentimentos, sem fragilidades psicológicas excessivas, sem carências excessivas, se sentindo mais pleno emocionalmente e se sentir com energia, com motivação, com essa vitalidade. E saúde também tem relação com um bem-estar físico, não ter tantas dores. Se a gente vai buscar uma concepção filosófica do que seria esse bem-estar, a gente pode compreender que o ser humano vai viver um bem-estar quando ele consegue se expressar de acordo às leis da natureza. O universo inteiro, toda a natureza, todos os demais seres, inclusive nós, seres humanos, acabamos vivendo em função de algumas leis. Em função da lei da gravidade, por exemplo, mas em função de leis mais amplas, que fazem com que, se nós acabamos infringindo-as, nós escapamos um pouco da ordem e podemos sair desse bem-estar, podemos alcançar uma condição de não mais saúde e alcançar uma ausência de saúde, que é o que a gente chama de enfermidade hoje. Levando isso em consideração, de que o universo é regido por leis que fazem com que tudo se mova, quanto mais o ser humano busca se expressar de acordo às leis, mais ele vai se aproximar de algo que a filosofia vem falando ao longo de todos os tempos, de todas as épocas, de toda a história da humanidade, que é a ética e a moral. A ética e moral seria essa busca de viver de acordo às leis, que são leis que se expressam fora e que nós podemos ver à nossa volta ou podemos refletir sobre e que muitos escrevem, mas também são leis que nós vamos reconhecendo dentro, nós vamos reconhecendo o valor delas e vamos reconhecendo como elas nos afetam. E à medida que nós buscamos a virtude, à medida que nós buscamos valores, buscamos ser íntegros, buscamos ser generosos, buscamos, enfim, uma gama gigante de valores, mas talvez uma em especial, buscamos a identidade e buscamos nos expressar de forma autêntica no mundo, certamente vamos preservando a saúde, mantendo a saúde, que já é parte de nós. Bem, dentro das tradições, diferentes culturas, diferentes momentos históricos, temos referências. Gostaria que você nos trouxesse um exemplo, Érica, dessas referências, um exemplo dessas tradições, contando simbolicamente, através de mitos, sobre a ideia do ser humano e dessa saúde, tanto física quanto psicológica, e, por que não dizer, essa saúde da alma que busca os valores humanos. Tem uma ideia mitológica que pode ajudar a compreender essa relação. Se a gente pega lá na Grécia Antiga, existia uma divindade
que é uma das formas da gente interpretar é como eles identificavam as forças da natureza, essas divindades, que representava a saúde, que era Hígia. Hígia também é a deusa da higiene e da limpeza, é a deusa que vai colocando tudo em ordem para que a saúde se expresse, e ela é neta de Apolo. Apolo, o deus que representa o sol, representa a luz, representa o ponto no sistema solar, que seria um ponto central do sistema solar, em volta do qual todos os planetas giram, e que dá vida, dá calor, dá esse magnetismo próprio de todo o sistema solar. Hígia, como neta de Apolo, buscava aproximar os seres humanos e os demais seres a Apolo. E Apolo também a gente pode entender como Apolo, sem polos, sem dualidades, como uma unidade, como algo íntegro. E Hígia, então, buscava aproximar os seres humanos e inspirar os seres humanos a se aproximarem dessa integridade, desse ponto de total coesão, de total coerência, um ponto de união interna, que a gente pode entender fisicamente como todos os órgãos funcionando juntos, cada um colaborando para o funcionamento do outro e todos eles mantendo a vida desse organismo físico. E se a gente pensa na união mental, a união das ideias, todos os conceitos que nós possuímos trabalhando em prol de uma conclusão, de uma meta, de um objetivo cada vez mais claro, de uma visão coerente e compreensível em relação ao mundo, em relação a nós mesmos. Então, a Hígia buscava trazer o ser humano à própria saúde, ajudava o ser humano a retomar essa ideia luminosa, se aproximar dessa ideia luminosa que para eles representa também algo celeste. E já era mais concreta, estava mais próxima dos seres humanos e o sol brilhava no céu, no mais distante do céu que era possível de enxergar, talvez, e mais luminoso. Mas ao vivenciar a saúde, esses gregos antigos se aproximavam cada vez mais desse céu, se aproximavam cada vez mais desse ponto central, dessa essência, e que tinha muito a ver com quem eles concebiam que eles realmente eram, e algum lugar para onde eles deveriam voltar, mesmo que simbolicamente ou metaforicamente. Bem, e esse símbolo, né, essa metáfora que você nos convidou a refletir, Érica, bem, enquanto você falava, eu refletia sobre a relação de Hígia com essa higiene do mundo físico, da matéria, das coisas do mundo, de uma harmonia um pouco mais concreta, né, da dinâmica da nossa vida, do nosso dia a dia. E, claro, essa representação de Apolo como uma saúde um pouco mais de sentido e finalidade de vida, das nossas relações mais profundas, mais internas, para além das questões somente materiais ou somente psicológicas, ou seja, algo mais profundo que os orientais chamariam de tríade ou outros elementos que teríamos nesse sentido, ou os próprios gregos chamariam de nous, né? Esse ponto mais alto da cúspide da experiência humana. Pois bem, Érica, então, diante desse cenário, diante dessa representação mitológica e simbólica que você nos trouxe, o que poderia ser, dentro do ponto de vista filosófico, evidentemente é algo muito amplo para a gente definir, né, nesse podcast ou em um podcast, mas o que a gente poderia refletir que seria um ser humano saudável, um ser humano filosoficamente saudável? É uma ótima pergunta. A gente pode resgatar um outro conceito que vai ajudar a entender o que seria esse ser humano saudável, filosoficamente falando, que tem a ver com essas leis. Como citei antes, há muitas leis que nos regem. E uma das leis é essa lei da integridade, de que as coisas funcionam bem quando estão coesas e coordenadas, tem uma ordem para se expressar. E uma lei que a gente pode resgatar aí não da Grécia, mas lá do Oriente, é a lei do Dharma e do Karma. Dentro dessa lei, o que se concebe é que existe um caminho, existe um destino, existe uma missão, existe uma função, existe um papel para cada ser do universo. Cada ser tem a sua diferenciação, existem múltiplas possibilidades de expressão no mundo,
Mas existe uma lei que rege cada um de nós e que, de alguma forma, também vai manter cada um ocupando o seu papel para que exista uma lei geral que reja tudo, que vá unir todas as coisas. E também uma lei complementar que trabalha junto à do karma, que vai ajudando a que cada ser cumpra com o seu papel, que cumpra com a sua missão. E dentro dessa visão, a gente pode conceber que um ser humano saudável seria aquele ser humano que está encaixado em relação ao seu papel, que trabalha de mãos dadas com a higiene, porque vai se purificando, se limpando cada vez mais de coisas que o afastam da sua real identidade, de coisas que o afastam de cumprir com as suas missões, cumprir com o seu dever. Dever também tem muita relação com a lei, agir de acordo à lei. O ser humano saudável, filosoficamente falando, então, seria o ser humano que sabe quem ele é. Sabe quem ele é, sabe o que ele tem a entregar de melhor ao mundo, sabe se encaixar nas circunstâncias, se encaixar nos ambientes, sabe se relacionar com outros seres humanos, sabe conviver de forma harmônica, e a harmonia tem muita relação com saúde e lei. Esse ser humano que sabe se expressar assim e sabe as necessidades do seu próprio corpo físico, sabe como o seu corpo funciona genericamente ou com mais profundidade, dependendo do conhecimento, dependendo da busca que se tem em relação a esse autoconhecimento. Esse ser humano que conhece, que compreende e que se expressa com tamanha harmonia, com tamanho equilíbrio, ele poderia ser considerado alguém saudável. E talvez até a gente possa ir caminhando na direção de conceber que um ser humano assim, saudável, se aproxima muito da ideia de sábio, né? Um ser humano que sabe quem ele é, que se expressa como ele é, conhece todas as coisas, conhece as leis e leva essas leis em consideração para tomar suas decisões e se purifica e vai aprendendo a lidar com todas as circunstâncias da sua vida. É um ser humano que caminha em direção a uma sabedoria, caminha em direção a esse encaixe em relação a todo o universo. Bem, Eric, então acredito que a gente tenha trazido pelo menos um critério para os nossos ouvintes sobre a ideia do ser saudável e como estamos na Semana da Filosofia, encerrando a Semana da Filosofia nos dias finais, né? Falando sobre a filosofia em ação, gostaria que você trouxesse para nós algumas formas práticas que poderemos refletir de implementar essa saúde desde os nossos aspectos físicos, passando pela nossa energia, falando sobre as nossas emoções, pensamentos e, por que não dizer, dessa saúde em direção à alma, em direção a buscas por sentido e finalidade de vida. Então, gostaria que você trouxesse para nós exemplos, referências, práticas, para que a gente pudesse sair desse podcast, quem sabe, e implementar no nosso dia a dia. Levando em consideração essa ideia de filosofia e ação, e que também a saúde tem a ver com a vida, tem a ver com o movimento. Quanto mais nós expressamos valores, mais nós vamos nos aproximar das grandes leis. Mais nós vamos nos aproximar da moral e da ética, como eu citei antes. Então, trazendo exemplos práticos, se cada um de nós buscar ser um pouco mais generoso e buscar ajudar os demais, às vezes deixando de fazer algo pessoal que parecia importante para aquele momento, mas levando em consideração a necessidade de alguém que está ao nosso lado, alguém que a gente enxerga que precisa e que sofre por algum motivo, quando a gente faz isso, a gente acaba se purificando através dessa ação. Vai conquistar mais saúde e, consequentemente, vai inclusive melhorar a imunidade e vai deixar de ficar tão doente. Algo muito conhecido é a história de alguns médicos que vão para ambientes bem hostis, com muitas doenças infecciosas, mas com muito amor, com muita entrega, dispostos a até se contaminarem, se fosse o caso. E é muito comum que eles não peguem nenhuma dessas doenças, por sua generosidade, por sua entrega. Porque
eles estão indo com uma ação inegoísta, uma ação altruísta, que já traz em si uma higiene, uma pureza. Um outro exemplo seria o exemplo bem básico, isso qualquer médico orientaria, o exemplo da disciplina. Disciplina é aprender a agir de acordo ao dever e de acordo às leis. E se um ser humano age de forma disciplinada, ele vai buscar respeitar cada necessidade de cada uma das suas partes. Vai respeitar o seu corpo e vai fazer as atividades físicas que ele necessita. Vai respeitar o seu corpo e vai se alimentar de forma adequada. Vai respeitar as suas ideias e vai expressá-las na ação. Vai ser coerente com aquilo que acredita. E se coloca a fazer algo, vai cumprir com isso. Vai ter essa integridade de fazer jus à sua palavra. Porque é disciplinado. E vai fazer isso com constância. Vai fazer isso sempre. Isso vai mantê-lo cada vez mais saudável. Porque vai fazer com que a sua vida se expresse com muito ritmo. E por fim, um último exemplo, poderiam ter tantos, né? Um último exemplo seria a expressão de um outro valor, que também aproxima muito a esse Dharma que nós citamos, que é o valor da coragem. Um ser humano, quando age com coragem, ele age com o coração. Essa seria a etimologia da palavra, que a gente já citou em outros podcasts também por aqui. E ao agir com o coração, que seria o centro de si mesmo, e tem a ver com essa identidade, essa autenticidade, e com o seu ponto que vai lhe trazer o verdadeiro bem-estar, ele vai agir assim, especialmente nos momentos difíceis, especialmente nos momentos em que é necessário esse valor, esse passo à frente, em que talvez tenha medo, talvez tenha um ambiente não propício para sua expressão com o coração. Ao agir com coragem, nós fortalecemos o nosso mundo emocional e mental. Ao agir com coragem, nós damos um passo à frente e é como se nós deixássemos espaço para que quem nós realmente somos possa se apresentar. E assim, com certeza, teremos mais saúde e levaremos mais saúde, independente do lugar em que nós estejamos. Então, são 3 exemplos práticos de como ter saúde, filosofia, sabedoria e, assim como, quanto mais sábios nós somos, mais a gente vai levar sabedoria ao mundo. Quanto mais saúde nós realmente tivermos, mais saúde a gente vai levar ao mundo também, as pessoas à nossa volta. Bem, Érica, então gostaria de te agradecer por essas referências, por essa reflexão sobre a saúde e te agradecer a presença em nossa série especial da 18ª Semana Internacional da Filosofia. Muito obrigado, Érica, e até as próximas. Obrigada, Pedro. Até as próximas. Bem, pessoal, para aqueles que querem ouvir outros episódios da Semana Internacional da Filosofia, os já publicados, e também o último episódio que vai ser publicado amanhã, podem entrar no nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá você acompanha todos os nossos conteúdos do podcast filosófico. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Claude Debussy e chama-se Clair de Lune.